Leitura do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Provérbios, nos capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Provérbios 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos, grava-os em teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e chama a inteligência minha amiga. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que tem palavras lúbricas. Estava eu atrás da janela de minha casa, olhava por entre as grades. Vi entre os imprudentes, entre os jovens, um adolescente incauto. Passava ele na rua perto da morada de uma destas mulheres e entrava na casa dela. Era ao anoitecer, na hora em que surge a obscuridade da noite. Eis que uma mulher sai-lhe ao encontro, ornada como uma prostituta e o coração dissimulado. Inquieta e impaciente, seus pés não podem parar em casa. Umas vezes na rua, outras na praça, em todos os cantos ela está de emboscada. Abraça o jovem e o beija, e com um semblante descarado diz-lhe: tinha que oferecer sacrifícios pacíficos, hoje cumpri meu voto. Por isso saí ao teu encontro para te procurar, e achei-te. Ornei minha cama com tapetes, com estofos recamados de rendas do Egito. Perfumei meu leito com mirra, com aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer, desfrutemos as delícias da voluptuosidade. Pois o marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará lá pela lua cheia. Seduziu-o à força de palavras e arrastou-o com as lisonjas de seus lábios. Pôs-se ele logo a segui-la, como um boi que é levado ao matadouro, como um cervo que se lança nas redes. Até que uma flecha lhe traspassa o fígado, como o pássaro que se precipita para o laço sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. E agora, meus filhos, ouvi-me, prestai atenção às minhas palavras. Que vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher, nem vos extravieis em suas veredas. Porque numerosos são os feridos por ela e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que conduz às entranhas da morte. Provérbios 8. O chamado da sabedoria. Porventura não clama a sabedoria e a inteligência não eleva a sua voz? No cume das montanhas posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. É a vós, ó homens, que eu apelo. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois, coisas magníficas vos anuncio, de meus lábios só sairá retidão. Porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas, nelas nada há de falso nem de tortuoso. São claras para os que as entendem e retas para o que chegou à ciência. Recebei a instrução e não o dinheiro, preferi a ciência ao fino ouro. Pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. O temor do Senhor é o ódio ao mal, orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu é o conselho e o bom êxito, minha a inteligência, minha a força. Por mim reinam os reis e os legisladores decretam a justiça.
Por mim governam os magistrados e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto, meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Sigo o caminho da justiça, no meio da senda da equidade. Deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo seus tesouros. O Senhor me criou, como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros, fui dada à luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo. Quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra. Junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele. Brincando sobre o globo de sua terra, achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para serdes sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende, prejudica-se a si mesmo. Provérbios 9. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas. Matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas, para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples apresente-se. Aos insensatos ela disse: Vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Quem censura um mofador, atrai sobre si a zombaria. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará, repreende o sábio e ele te amará. Dá ao sábio, tornar-se a ele mais sábio ainda, ensina ao justo e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias e ser-te-ão acrescentados anos de vida. Se tu és sábio, é para teu bem que o és, mas se tu és um mofador, só tu sofrerás as consequências. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade. Para convidar os viandantes que seguem direito seu caminho. Quem for simples venha para cá. Aos insensatos, ela diz: As águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele que ali as sombras e que os convidados, da senhora loucura, jazem nas profundezas da região dos mortos. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria de seu pai. Tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. A mão preguiçosa causa a indigência. Quem recolhe no verão é um filho prudente. As bênçãos descansam sobre a cabeça do justo, mas a boca dos maus oculta a injustiça. A memória do justo alcança as bênçãos. O sábio de coração recebe os preceitos, mas o insensato caminha para a ruína. Quem anda na integridade caminha com segurança, mas quem emprega a astúcia será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto,
mas o que repreende com franqueza procura a paz. A boca do justo é uma fonte de vida. O ódio desperta rixas. Nos lábios do sábio encontra-se a sabedoria. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo é uma desgraça sempre ameaçadora. A fortuna do rico é a sua cidade forte. O salário do justo é para a vida. O que observa a disciplina está no caminho da vida. Quem dissimula o ódio é um mistificador. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. A língua do justo é prata finíssima. Os lábios dos justos nutrem a muitos. É a bênção do Senhor que enriquece. É um divertimento para o ímpio praticar o mal. O que receia o mal, este cai sobre ele. O desejo do justo lhe é concedido. Quando passa a tormenta, desaparece o perverso, mas o justo descansa sobre fundamentos duráveis. Como o vinagre nos dentes e a fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para os que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A expectativa dos justos causa alegria. Para o homem íntegro o Senhor é uma fortaleza, mas é a ruína dos que fazem o mal. Jamais o justo será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será arrancada. Os lábios do justo sabem dizer o que é agradável. Provérbios 11. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade dos justos serve-lhes de guia. No dia da cólera a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. A justiça do homem íntegro aplanaiu-lhe o caminho, mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. A justiça dos retos o salva, mas em sua própria cobiça os pérfidos se prendem. Morto o ímpio, desaparece sua esperança, a esperança dos iníquos perecerá. O justo livra-se da angústia. Com os lábios, o hipócrita arruína o seu próximo, mas os justos serão salvos pela ciência. Com a felicidade dos justos, exulta a cidade. Uma cidade prospera pela bênção dos justos, mas é destruída pelas palavras dos maus. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Por falta de direção cai um povo. Quem fica por fiador de um estranho cairá na desventura. Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam fortuna. O homem liberal faz bem a si próprio, mas o cruel prejudica a sua própria carne. O ímpio obtém um lucro falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. Quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor. Na verdade, o iníquo não ficará impune, mas a posteridade dos justos será salva. Um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. O desejo dos justos é unicamente o bem. A quem dá com liberalidade e obtém mais, outros poupam demais e vivem na indigência. A alma generosa será acumulada de bens. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça dos que o vendem. Quem investiga o bem busca o favor. Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herda o vento, e o nécio será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida. Se o justo recebe na terra sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador.
Amanhã dando continuidade às leituras da Bíblia, no livro de Provérbios, nos capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Paz e bênçãos a todos.